Fala tiradores, tudo bem com vocês? Este é o canal Robert Gun, meu nome é Jason Marchiori e hoje a gente vai fazer um vídeo aí sobre slugs, ok? A moda do slug. Slug realmente é superior ao pellet, fica ligado, entenda um pouco mais aí sobre esse chumbo, quais são as diferenças e se ele realmente tem superioridade com relação ao pellet. Primeiramente, quero responder uma pergunta aqui que fica pairando no ar, o chumbo slug, ele é uma modinha que está acontecendo aí no Brasil ou ele realmente faz sentido com relação à superioridade, Eu posso responder já de antemão que faz sentido que o slug ele é superior em vários quesitos com relação ao chumbo pellet, ok? E o maior deles, ou o que guia aí a gente a ter chegado nesse modelo de chumbo, é o seu coeficiente balístico. Resumidamente é com relação a isso, ok? Ou seja, como eu já falei no vídeo passado aí sobre chumbos, o chumbo slug ele tem uma superioridade muito grande com relação ao seu formato, E isso ele reflete muito no coeficiente balístico, já que o coeficiente balístico, ele é uma das características que se dá o coeficiente balístico é o formato do chumbo, Então, o chumbo pellet ele tem esse formato aí parecido com a peteca, que a gente já falou. E não só no formato, ele voa muito parecido com a peteca, Ele tem essa característica. E a saia dele é o componente desse chumbo que guia ele, que dá direção ao chumbo, Falando aí de balística, uma das características que define a parte frontal e traseira do chumbo, é a raia, A raia faz o chumbo girar no seu próprio eixo e, consequentemente, essa força faz com que a parte frontal do chumbo fique bem definida, Então, notou-se que não precisaria de uma saia para o chumbo de tiro esportivo de ar comprimido fosse bem definido, como a parte frontal. Então começou-se os estudos aí com relação aos slugs, nessa prática de tiro de ar comprimido. Uma das grandes diferenças aí do chumbo slug para o chumbo pellet é o seu formato. E aí é que entra a questão, de o chumbo slug ele ser muito superior ao chumbo pellet com relação ao coeficiente balístico. O chumbo pellet ele tem essa característica da sua saia, bem formada, uma saia bem profunda, onde essa parte da saia ela é oca, e algumas outras variantes desse chumbo, como o hollow point, por exemplo, ele tem a ponta também oca. Essa característica faz com que a massa do chumbo ela seja menor, É claro que eu posso ter um chumbo pellet com uma massa maior, não apenas 18, 15 ou 14 grains, mas eu posso ter um chumbo pellet de 20, de 25, de 33 grains, eu tenho um aqui no calibre 5.5, porém a sua área ela vai ser maior, consequentemente ela precisa ser maior para que eu tenha uma massa maior. E toda essa área de saia do chumbo pellet, ele acaba ocupando muito espaço, muita área. E essa área, ela causa um atrito muito grande com o ar, Isso faz com que no decorrer do percurso desse chumbo, haja muita perca de velocidade, Ao contrário do chumbo slug, que pelo fato de ele ser maciço, ele acaba sendo mais curto, E assim, consequentemente, ele não sofre essa desaceleração por causa do atrito com o ar. Então, basicamente, a velocidade que o chumbo sai da boca do cano, ele tem uma menor desaceleração até o seu ponto de impacto. O chumbo pellet
ele tem uma maior desaceleração com relação ao seu ponto de impacto. Isso faz com que o chumbo slug ele tenha uma trajetória mais plana, enquanto o chumbo pellet ele tem uma trajetória mais parecida com uma parábola, né? E sua velocidade final, né, é muito inferior com relação ao chumbo slug. Basicamente essa é a diferença entre esses dois tipos de chumbos, né? Que não tem nada a ver com relação à expansão, ok? Por quê? Porque eu posso ter, como a gente já viu no vídeo sobre chumbos, né? Eu posso ter um chumbo pellet hollow point, por exemplo, que por causa do seu formato, né, na cabeça do chumbo ser oca, ele causa uma expansão também, né, igual aos chumbos slugs convencionais aí que a gente está acostumado a ver, né, que ele tem a ponta oca e causa uma expansão. Então a definição de que o chumbo pellet com relação ao chumbo slug ele tem uma expansão menor, isso é totalmente errado, né? É claro que pelo fato de o slug ele conseguir uma velocidade final mais elevada, né? Por causa que ele não sofre tanta desaceleração no seu trajeto, ele vai ter um impacto maior por conta da velocidade. Porém, a curtas e médias distâncias, né? O chumbo pellet, pelo fato de ele ser mais leve, né? Geralmente mais leve, né? Chumbo slug a gente costuma usar aí chumbo de 20, 22, 25, 30, 35 grains. Algumas pessoas usam até chumbo de 40 grains e mais. Então, pelo fato de eu utilizar no chumbo pellet uma massa menor, né? Chumbos de 15 grains, de 16, 18 grains, ele vai ter uma velocidade maior, né, para curtas distâncias. Consequentemente, se eu utilizar um chumbo hollow point, eu vou ter uma expansão maior por conta da velocidade. Então essa relação aí que o chumbo slug ele tem um poder de expansão maior é errada, né? Talvez isso tenha alguma base no seguinte sentido: pelo fato de o slug geralmente ter uma massa maior, ele com certeza vai causar um estrago maior. Se a minha carabina ter o poder de potência para fazer com que eu tenha uma aceleração adequada para essa massa de chumbo, né? Não adianta eu colocar na minha carabina lá um chumbo de 35 grains e atirar a 190 metros por segundo, não faz sentido nenhum. Ok, pessoal, essas são as considerações aí maiores com relação a esses dois tipos de chumbos, né? Na verdade, a gente quer focar aqui no chumbo slug, que a superioridade dele com relação ao pellet. E eu vou entrar em outra questão agora muito importante com relação ao chumbo slug, né? Superioridade do chumbo slug, que é a seguinte, né? O chumbo slug, o formato dele, esse formato ogival, né? Ele é muito mais fácil de ser concebido, né? Por isso a gente vê hoje no mercado aí várias formas de chumbos slugs, né? Porque na ação de eu formar o chumbo slug, eu consigo facilmente desformar ele sem abrir a minha forma, né? Ao contrário do chumbo pellet, que geralmente a forma, geralmente não, acho que não tem outra forma de ser feita, ela é bipartida, né? Então a produção desse chumbo de forma manual, ela seria muito morosa e não teria eficácia alguma, né? Eu já vi, né, chumbos pellets serem produzidos de forma manual, vou colocar até um vídeo aqui, onde o chumbo foi produzido perfeitamente, porém o tempo que se levou para produzir uma quantidade de chumbo, ela é totalmente ineficaz, né? Nesse caso, me parece que é um calibre bem maior, né, o que mudaria um pouco esse conceito. Mas a gente sabe aí que o chumbo slug, ele é produzido manualmente de uma forma muito prática, né?
Inclusive o acabamento desses chumbos, né, por alguns fabricantes nacionais, ela é perfeita, perfeita mesmo, né, sem rebarbas, sem nada com que faça que esse chumbo tenha um comportamento inadequado, né? Qual que seria esse comportamento, né? Tava vendo aí que principalmente o chumbo pellet, esse atrito que o chumbo pellet tem com o ar. Imagine que a raia da minha carabina, do cano da minha carabina, tem alguma deficiência, né? Alguma imperfeição. Então ele vai riscar mais um lado do chumbo, ele vai marcar mais um lado do chumbo do que o outro, né? Isso vai fazer que no decorrer da trajetória desse projétil, o atrito com o ar faça com que ele desvie, né? Ou tenha um comportamento inadequado. Comecei a perceber em alguns chumbos, né? Vou citar um nome aqui, um chumbo Auroch, por exemplo, que é um chumbo bem barato, o pessoal usa bastante. Esse chumbo, ele entra em aspiral, né? Muito facilmente. Eu achei que era por conta do formato do chumbo, né? E na verdade, isso pode ser ocasionado por um fator que é onde é o ponto que eu quero chegar, para esboçar a importância do slug, nessa fácil fabricação do slug. Se esse chumbo, se esse projétil ele tiver qualquer camada da sua parte interna ou externa com peso maior do que a outra, né? Ou seja, esse chumbo não esteja bem balanceado, ele vai acabar saindo em aspiral, ok? E é isso exatamente o que acontece com o chumbo Auroch, principalmente em altas velocidades, ok? Eu achei assim extremamente bem concebido o chumbo slug por este motivo. Ao ser fabricado de uma forma prática, fácil e precisa, né? E tanto na formação quanto ao ser desformado, esse chumbo ele acaba sendo muito padrão, né? Principalmente pelo fato de não ter saia, né? Então a parte interna desse chumbo ela é totalmente maciça, cabendo apenas a maioria dos chumbos que são de ponta oca, né? Ter essa observação. O mínimo desbalanceamento na parte oca da ponta do chumbo pode causar esse efeito de helicoide. Já o chumbo pellet, né, dependendo da fabricação dele aí, principalmente da saia, né, ele está muito suscetível a ter esse comportamento de helicoide, né, perdendo totalmente a precisão do chumbo. Então essas são as considerações que eu quero botar aqui, né? Espero que com toda essa informação eu consegui esboçar um pouco da ideia, né? Fazê-los entender um pouco com relação ao chumbo slug, do porquê que esse chumbo ele é superior ao pellet. Ainda, porém, o chumbo pellet ele tem uma característica que além da tradição, né, trazida aí pelos atiradores de bom tempo, pelos fabricantes e até pela cultura brasileira, né, o chumbo pellet ele ainda tem uma superioridade com relação ao chumbo slug. Principalmente nas provas de tiro esportivo, né, onde a gente tem uma distância aí determinada, a curtas e médias distâncias, o chumbo pellet ele acaba ainda sendo superior ao slug, né? Ele tem um comportamento que acaba fazendo com que ele ainda seja mais viável com relação ao chumbo slug. Principalmente na característica dele de ser mais leve, né? Esse chumbo aí de 15 grains, principalmente no 4.5, onde ainda tem uma massa ainda menor, né? 7, 8, 9 grains do chumbo pellet, faz com que ele tenha uma energia final aí um pouco menor, né? Isso caracteriza ele mais aí dentro das provas de tiro esportivo, né? Tiro no papel, provas de field target.
provas de bench rest, a 25 metros até 50 metros, o chumbo pellet ele tem um comportamento mais desejado aí, ok? São todas essas considerações. Espero que com todas essas informações eu consegui trazer um pouco mais de entendimento com relação ao chumbo slug, né? E comenta aí embaixo qual é o chumbo da tua preferência, se ainda é o pellet ou se você já está usando o slug e por que você continua utilizando o pellet, né, ao invés do slug, se for esse o caso. Deixa seu comentário aqui, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, você que está de passagem aí, e fortaleça ele para que a gente continue crescendo em conteúdos na prática do tiro esportivo aí. E até mais.